A sua mente está em agonia. Você em si parece que não consegue pensar com tanta clareza quanto antes, perdendo a sua autonomia, perdendo qualidade no que faz. A realidade é que você anda se importando tanto com coisas que não te levam a lugar nenhum e se preocupando demais com excessos e circunstâncias desnecessárias, que é óbvio que a sua mente começa a falhar. E quando a mente falha, você meio que se perde de si mesmo. Você vira uma sacola sendo levada pelo vento, totalmente vazia de conteúdo, cheia de ar e seguindo um fluxo automático o qual não domina. Portanto, que tal parar de encher a sua cabeça de coisas desnecessárias? Que tal iluminar um pouco a sua razão de novo para ficar mais na sua e dominar o seu rumo novamente? Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Por que se trata tão mal? O maior problema de quem se importa demais e se apega em excesso é o fato de não ter uma individualidade bem formada. Não se atenta em relação às escolhas pessoais e tem mais opiniões influenciadas pelo ambiente ou por outros do que opiniões próprias. Sem contar o autocuidado, a vontade de se superar, o ato da disciplina que te move até o topo. Com tanta preocupação e distração na cabeça, acha mesmo que esse pessoal consegue essas coisas? Que vão focar no desenvolvimento pessoal? Entenda, quanto mais informações inúteis na sua cabeça, menos utilidade e visão terá para alavancar a sua individualidade. E sem o caráter individual do seu rumo, me diga, que direção está tomando a não ser aquela que o sistema quer? Por isso as pessoas vivem sem personalidade atualmente, só seguindo tendências, falando as mesmas coisas, tornando-se cada vez mais sem graças. E nessas mesmices não se destacam, muito menos pensam em evolução e superação. Entende por que passa o final de semana angustiado, principalmente em um domingo à noite? O seu subconsciente sabe que você não fez o bastante por si mesmo e tem noção de que ao começar o trabalho na segunda novamente, o mesmo ciclo medíocre irá se iniciar. Entendeu agora o porquê se sente sem energia ou sem criatividade? Como se a vida fosse um andar em círculos. Quando você não pratica a sua individualidade, quando você não coloca esforço em projetos e pensamentos próprios, é esse tipo de ser que se tornará um mero produto ao invés de um indivíduo. Alguém manipulado em vez de alguém cheio de personalidade e atitude. E quando você é apático dessa forma, se torna fácil aceitar comidas horríveis e industrializadas em seu cotidiano, ou conteúdos vazios, assim como você está agora, ou pessoas que no fim são só expectativas e nunca realidade. Você aceita o pior porque não pratica o melhor. Você se acostuma com a má qualidade porque não se esforça para ter a qualidade em si. Entende? Se você não é bom o bastante para si mesmo, se você não exige o melhor de você, não exige o ápice. Então, obviamente, começará a aceitar tudo o que é medíocre também. Afinal, se você, em si, não está no seu nível superior, na sua consciência elevada, por que exigir isso do que está ao redor? E conforme você vai decaindo nessas questões de atitude e pensamento, tudo ao seu redor perde cor, interesse e alma.
tudo se deteriora junto contigo. E é aí que te pergunto de novo: por que se trata tão mal? Por que, em uma vida que você sabe que é limitada, você acorda cedo para trabalhar, faz um serviço mais ou menos, não pensa muito em você, não tem muitos princípios nem ambições, se interessa por tendências em vez de elementos reais da vida, e de noite ainda se alimenta pior do que no almoço, comendo um monte de porcaria ou bebendo em excesso, deixando seu corpo mal acostumado e a mente ainda mais com conteúdos totalmente ridículos passando na TV ou na tela do seu celular? Por que você aceitou de bom grado essa rotina estúpida da modernidade? Não percebe que perde a sua humanidade com isso? Com a sua mente a milhão, se preocupando, tendo ansiedade, te influenciando com pensamentos que nem se conectam com o seu real raciocínio. E você na mesma, só acumulando esse estresse, angústia, até mesmo solidão, abandonando a tua essência para se moldar diante do que o sistema deseja. Porque em vez de usar a sua razão, você se torna uma sacola vazia. Isso é ser um humano ou apenas um animal enjaulado? Barulhos? Ignore. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você interrompe a sua leitura ou concentração no trabalho para responder mensagens bobas no celular ou ver notificações daquilo que apitou nas suas redes sociais, quando você causa essa interrupção no seu ritmo, você já quebra todo o raciocínio da sua mente. E até voltar, até retomar a velocidade e qualidade de antes, no seu foco e ação, demora. E é por isso que vive sempre atrasado. E isso que estou falando só de notificações no celular. Agora, imagine pessoas te criticando, duvidando do seu potencial, te incomodando para valer, fazendo comentários totalmente infelizes sobre quem você é supostamente. Quando você para escutá-las, sem enxergar que obviamente só querem a sua atenção e falar em qualquer besteira para isso, você acaba acreditando nessa negatividade em relação a ti. Se influencia pelo pessimismo e ignorância dos outros. E não é que interrompe o seu ritmo, você quebra em 1000 pedaços. Sabe, uma coisa é alguém de forma racional e inteligente conversar contigo e te propor mudanças, ou falar um papo cabeça que te traga uma visão. O mesmo com o celular. Se você vê que é uma notificação urgente, beleza, pare, escute, veja, tente-se. Agora, se você sabe que é besteira, se você vê que são notificações que só querem prender o teu foco ali no celular, ou ofensas e comentários infelizes que obviamente só querem que você se irrite e responda de volta, então por que cair na armadilha? É a mesma armadilha há anos. E por que você continua caindo como se fosse a primeira vez? Por que insiste em quebrar o seu foco e interromper o seu ritmo para retrucar diante da ignorância dos outros ou inutilidade de alguma informação que o celular quer que você veja? Por que ser tão tolo a ponto de cair nessas tolices? Esses barulhos, esses gritos de agonia e burrice dos outros, esses alarmes de notificação que só querem apodrecer o seu cérebro. Tudo isso que hoje tenta te atrapalhar, faz de uma forma tão tosca, tão obviamente inútil, mas por algum motivo você não enxerga e cai no erro novamente. Portanto, vê se identifica logo o que é desnecessário e o que é pura babaquice alheia, para que você simplesmente não se importe mais. Até porque para que dar significado para palavras que só foram expressas por pessoas infelizes com elas mesmas? Pense bem, se a própria pessoa não tem mais significado para ela mesma, então qual é a razão de você dar sentido às palavras que elas falam?
No momento que você faz isso, você já perdeu. Essa é a verdade. Aprenda sobre o que perdeu. Olhar para o passado pode ser um excelente exercício para resgatar o teu raciocínio. Se lembrar dos seus valores, entender o porquê deve prosseguir. Quando você tem um dia ruim, por exemplo, e se relembra de tudo que já passou, de todos os objetivos que alcançou, essas lembranças funcionam como um gás para que continue, independente do quão ruim foi o dia. Então, o passado, em muitos casos, utilizado da maneira correta, é um excelente elemento mental para se motivar, te relembrar e te fortalecer. No entanto, você deve aprender com o que já ocorreu e com aquilo que perdeu, ao invés de se encher de lamentações. É um aprendizado, não um choro ou tristeza desnecessária. Pois tem gente que, por conta de arrependimentos, por causa de situações que até hoje não aceitou, literalmente estraga todo o presente, todo o avanço da sua vida, acumulando ainda mais arrependimentos. Um caso clássico é a pessoa que não aceita um término de relacionamento. Você pode ter errado, agido de uma forma que de fato estragou a relação, beleza. Mas você vai o quê? Chorar? Correr atrás? Insistir em algo que já não há possibilidades de existir? Entenda, quanto mais você ficar enchendo a sua cabeça com essas lamentações, menos racional será, e que consequentemente afundará a sua vida em mais erros. Porque a pessoa que não coloca a cabeça no lugar perde desempenho no trabalho, emperra a sua criatividade e bem-estar mental, dificulta o fluxo de pensamentos e pesa demais a mente, sempre com aquele aspecto de cansado, de alguém que não passa confiança porque fala e anda sem vontade. E veja bem, eu até entendo você durante uma semana depois do término ficar desse jeito. Eu entendo passar uns dias péssimo, porque sabe que errou ou perdeu feio, seja lá qual for a circunstância. No entanto, conforme você insiste em se enfiar nessa escuridão psicológica, nessa fraqueza mental, mais fraco você será, cometendo ainda mais erros e tendo que lidar com mais arrependimentos. É uma espiral de péssimas situações. Enfim, chega disso. Pare de agir como coitado, pare de viver como vítima. Você pode ter errado, beleza, pode ter feito coisas que realmente complicaram na vida. Mas se você insistir nessa mentalidade ruim, continuará com esse mesmo comportamento que te deixou desse jeito. Você precisa, como disse, pegar o passado, compreender detalhe por detalhe e seguir mais forte, não mais fraco. Porque uma coisa que é garantido na vida é que você irá perder, muitas vezes. Mas é a sua atitude e mentalidade que determina se você irá ganhar mais do que perde. O segredo é esse, inclusive. Um dos pilares da vida é compreender que perderá, que certas coisas vão acabar, mas ter o comportamento e mentalidade correto para ganhar ainda mais e aproveitar momentos únicos que compensarão aqueles que acabaram. Entenda isso de uma vez por todas, para que não sofra mais, para que trate a vida com mais seriedade e equilíbrio. Ame você e defina equilíbrio. Os estoicos acreditavam muito no ato constante de buscar o equilíbrio, de sempre estar em uma conexão consigo mesmo, onde consiga estabelecer níveis equilibrados de tudo o que necessita. Organização em relação ao tempo, a força física, o raciocínio afiado, conhecimento constante e bem absorvido. Existem pilares da vida, como os que acabei de citar, e outros que sustentam o seu rumo de uma forma absurda. São mais do que necessários, são obrigatórios para você se formar como indivíduo e ser consciente. Logo,
Eu nunca vou entender esse tipinho de gente que idolatra pessoas famosas e vivem em busca de atenção. Nunca entenderei pessoas carentes que não conseguem passar um mês sem estar em um novo tipo de relacionamento amoroso. Não tolerarei jamais pessoas que desperdiçam o próprio tempo e se estragam por completo sem responsabilidade alguma. Porque essas pessoas não têm amor próprio. Não são nem sequer confiáveis, já que se elas deixam a própria vida como segunda opção, quem dirá quando você precisar contar com elas? E veja bem, esse desequilíbrio, essa falta de individualidade, apodrece a mentalidade de um ser humano, pois o nosso princípio básico de vida é a sobrevivência, certo? E quando alguém se conforta e ainda deixa a própria vida de lado, o que você acha que acontece com gente assim? Mente fraca, cara inchada, corpo flácido e atitudes medíocres. A maioria se resume a isso. Por quê? Porque abandonou a si mesmas, não procuraram o equilíbrio, não compreenderam quais são os pilares para uma vida de fato digna. Logo, aprenda a se amar. Aprenda a todo dia se importar com o que você pensa e com o que precisa na sua vida. Atente-se ao tempo, parando de desperdiçar minutos ou até horas com besteira. Treine também a sua força física, para que quando envelheça o seu corpo ainda funcione de uma forma excelente. Afie o seu raciocínio, para que sempre pense de forma rápida e eficaz, aproveitando oportunidades e enxergando brechas em situações que a maioria nem sequer pensa. É assim que você vai moldando a sua mente para sair dessas preocupações e ideias tontas e começar a seguir pelo real. É o rumo real que você tem que elaborar. E você só alcança essa realidade, caminho construtivo, quando atinge esse equilíbrio consigo mesmo. Quando você se ama e se importa com você. É aí que as coisas começam a fluir e avançar, obtendo evolução em múltiplas áreas. Cadê as suas ideias? Imagine um prato cheio, onde qualquer coisa que coloque a mais cairá, transbordará, ficará inviável de manusear para comer ou apreciar do jeito certo. Não só isso, mas conforme também você consome esse prato lotado, você em si vai se enchendo, se sentindo mal, perdendo o prazer da comida e no fim ingerindo por pura gula, por impulso. O sabor se perde, você fica em um mal-estar, sem muito fôlego, e aquilo que era para ser agradável, com uma boa absorção, no fim se torna péssimo em todos os sentidos, onde o exagero destrói o prazer e o bom momento. Se você imaginar bem essa cena que descrevi agora, entenderá que é uma cena caótica, um desastre, algo que certamente não é saudável. Então te questiono, e as informações que recebe todo dia no seu celular? Não seria exatamente esse prato quase transbordando? E o consumo que você faz dessas informações? Não seria essa tal alimentação exagerada e sem fôlego, que só te causará mal-estar? Percebe? A nossa mente hoje vive em um excesso que não é natural. Nós recebemos informações demais, e pior que em muitos casos é pura inutilidade. E é isso que vem gerando cada vez mais ansiedade em nós. Ficamos elétricos, em ritmo acelerado, tentando processar tudo que descobrimos e ficamos sabendo, sendo que boa parte disso é desnecessário. Séries com histórias genéricas, polêmicas todo dia na internet, fofocas por aí, filmes mais do mesmo, conteúdos vazios. Enfim, e o catálogo é imenso, as informações estão em abundância.
Mas quem diz que boa parte disso presta? E conforme você vai consumindo isso tudo, sem pensar muito de forma desenfreada, as suas preocupações aumentam. Porque você atrasa sua vida com tanta distração, obviamente. Você produz menos, você se cansa mais. E a ansiedade criada pelo excesso, juntamente com as preocupações estabelecidas pela sua inércia e procrastinação, é o que gera todo esse caos em seu rumo. Suas ideias não fluem. Sua cabeça está esgotada, cheia, como o prato que transborda. O que obviamente também aumenta o seu estresse, que diminui ainda mais a sua produtividade. Então, desapegue, identifique o que é inútil, reconheça o que é desnecessário, de uma vez por todas e caia fora dessas. Pare de ser tão tolo. Pare de causar esse excesso em si mesmo. Livre-se de informações que não somam e comece a absorver o que é bom e simples, já que quanto mais os seus dias se resumirem a isso, a elementos agradáveis, produtivos e simples no geral, mais avanço você terá. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.